A live de hoje intitula-se Planejamento Escolar, Processo de Reflexão e Diálogo com a Prática Pedagógica. Com vocês, Degelane Córdova Duarte. A Degelane é graduada em licenciatura em Pedagogia com supervisão escolar pela UFSC e especialização em Administração Escolar pela mesma universidade. Tem mestrado em Educação pela UDESC e atuou como supervisora escolar nas redes municipais de educação de Florianópolis e Blumenau. Atualmente, Degelane é professora no curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. É doutoranda na linha de pesquisa Educação em Infância do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC. Essa capacidade do ser humano de projetar, de lançar-se para o futuro, né, de imaginar, de criar uma realidade diferente, também se relaciona com uma outra característica própria do ser humano, que é diferente dos animais, ele não se sujeita ao reino da necessidade, né? Se a gente pensar que toda a ação do ser humano, ela se pauta, claro, primeiramente na sua necessidade de subsistência, né, de manter a sua existência física, mas para além disso, diferente dos animais, o ser humano é um ser que ele não se adapta, né? Ele não é um ser que se coloca somente numa expectativa de adaptação à realidade. Ele, no seu desenvolvimento, ele acaba por buscar sempre a superação, né, das suas condições objetivas e materiais. Ele ultrapassa, transpõe esse reino da necessidade, né, e vai em busca daquilo que a gente pode chamar, né, filosoficamente, de o reino do supérfluo, né? Ele, não aceitando a sua realidade como ela é dada, né, com o que a natureza lhe oferece, ele busca transformar essa realidade e superar os seus desafios e para além das questões básicas de subsistência, né? Então, a gente vê que o ser humano, ele buscou modificar a natureza, né, dominar a natureza, de certa forma, para satisfazer as suas necessidades básicas, obviamente, mas para além das suas necessidades básicas, para satisfazer os seus desejos. Então, o ser humano, ele é um ser que, para além do reino da necessidade, ele é um ser que deseja, né? Um ser que projeta os seus desejos. Um exemplo disso, né, a gente tem, por exemplo, as nossas vestimentas, né, as nossas roupas. O ser humano não se contentou em simplesmente aplacar o frio, se proteger das intempéries, se proteger dos insetos, né, e também a questão de ter mais conforto, né? Ele vai para além disso, né? E aí a gente tem os nossos trajes aí com enfeites, né? Com cortes diferenciados, né? Nós temos um bolso, nós temos uma série de outras questões aí estéticas, né? Das vestimentas, e que vão para além da questão só de suprir a necessidade de cobrir o corpo, né? Isso para dar um exemplo, né, da forma como o ser humano, nesse seu desejo de transpor a natureza, transpor as suas dificuldades objetivas e materiais que lhe são dadas, ele vai produzir instrumentos, ferramentas, né, produzir cultura, de modo a satisfazer não só as necessidades, mas também os seus desejos. E essa capacidade, né, de projetar, de criar, de antecipar, de olhar para o futuro e de imaginar algo que é uma realidade que ainda não existe, aliada com essa
necessidade, né, e esse desejo do ser humano, nos traz, então, essa capacidade do planejamento, né? Então, o planejamento está relacionado com essa ideia de projetar, né, de planejar, de antecipar um futuro, antecipar uma realidade e de criar uma realidade, né? Essa ideia do planejamento como um processo também de criação. Muito bem. Vou alterar aqui o slide. Aqui nesse slide, então, eu trouxe, né, uma imagem ali que mostra os homens pré-históricos, né, criando, construindo e projetando, e daí tem um quadrinho que traz os dois homens ali conversando a respeito da criação, da invenção da roda, e um diz, será que essa invenção não vai causar mortes? E o outro responde, é só não usar como um selvagem, né, porque isso também tem a ver com aquilo que a gente projeta, a gente cria, e as implicações disso. Bom, mas o que me traz aqui Então, pensando nessa ideia de planejamento como antecipação, nós também temos que agregar a isso uma outra ideia, que é a necessidade de sistematização desse pensamento, né, dessa projeção. Então, quando a gente pensa que uma ação ela é planejada, é porque ela tem, primeiramente, uma intencionalidade, né, que parte desse desejo, uma intencionalidade, e ela tem uma sistematização. Isso acontece em todas as esferas da nossa vida cotidiana, né? Então, vamos pensar que se eu tenho lá uma necessidade, um problema, que deixe-me pensar aqui, por exemplo, se eu tenho um problema médico, um problema de saúde, né, e eu vou ao médico e ele me diz que eu tenho colesterol alto, eu tenho pré-diabetes, né, então eu tenho ali uma situação, uma realidade que não me convém, né, que não me é interessante, tem um problema que me afeta diretamente, e eu tenho uma necessidade de resolver essa situação, né? Então, eu preciso, de acordo com a orientação médica, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso mudar o meu modo de viver, principalmente a minha alimentação. Diante disso, se eu tenho o desejo, e é preciso ter o desejo bem forte para poder, né, ir adiante, eu tenho o desejo de mudar, de modificar essa realidade, e ter uma alimentação mais saudável, e ter hábitos alimentares, né, mais saudáveis, eu vou, então, elaborar estratégias, né, vou fazer, primeiramente, uma análise de como é que está essa minha alimentação, com auxílio do médico, com auxílio do nutricionista, eu vou fazer uma análise, uma avaliação de como que está a minha alimentação, que condições eu tenho para fazer uma modificação nesse processo de reeducação alimentar, né? As condições objetivas, as questões financeiras, o meu tempo, a minha organização de vida. Degelane, Oi? desculpa te interromper. Eu posso solicitar que tu faça a gentileza de colocar a apresentação novamente, cancelar e voltar com ela, porque as pessoas lá no Facebook, elas não estão conseguindo ver, daí tu tens que parar o compartilhamento e retornar, fazendo Entendi. favor. Tá certo. Então, eu suspendo aqui Isso, e retoma. Deixa eu ver se eu parar de compartilhar, né?
Isso mesmo, parou. Então, agora eu insiro novamente. A janela. Ok? Ainda não. Isso, está vindo, está aparecendo. Ótimo, voltou. Todos, Tá certo. por gentileza. Algumas pessoas derrubaram a apresentação da Degelane. Posso continuar? Por quê? Ô, Degelane, a Andréia está falando bem baixinho, mas tu consegue ouvi-la? Não. Andréia, fala de novo para ver se. Mas eu preciso saber se outras pessoas me ouvem. Acredito que sim, porque eu estou ouvindo. A Degelane. Sim, André, eu acho que só ela que não te ouve, mas foi solicitado para ela colocar no material, né, de novo, por isso que saiu e ela voltou, acho que foi isso. Eu preciso falar para vocês que não adianta ela passar a apresentação se alguém derrubar a apresentação dela, tá? Então, Sim, 2 pessoas na sala derrubaram a apresentação porque acabaram compartilhando seus próprios conteúdos de celular e de notebook. Aí derrubaram a dela, tá certo? Ah, sim. Por favor, cuidem com isso, para não acontecer novamente. Senão o pessoal do Facebook fica sem a participação, não aparece por lá. Obrigada a todos. obrigada, Degelane. Posso continuar? Sim, Sim. Então, eu estava exemplificando aqui, né, que a questão do planejamento está na nossa vida, né, está presente em todas as esferas da vida, mas não sempre, né? Então, para que a gente planeje, a gente precisa ter uma necessidade, né, um desejo, como eu já exemplifiquei, e a partir daí, com essa intencionalidade, nós vamos iniciar um processo de planejamento. Então, no caso do exemplo que eu estava dando, né, da reeducação alimentar, partiu de um diagnóstico médico, uma necessidade, eu preciso estar realmente afetado por isso, eu costumo brincar que muitas vezes as pessoas precisam ter um piripaque para poder tomar uma atitude, né, e modificar essa realidade, e diante disso, então, a gente inicia um processo de planejamento, né, então a gente faz uma avaliação de como que a gente pode atingir os nossos objetivos de ter uma alimentação saudável, e nós vamos em busca de pensar, né, as condições que a gente tem para isso. Então, a gente faz toda uma análise da nossa organização diária, do nosso tempo, das nossas condições financeiras, né, daquilo que a gente também pretende ou não abrir mão, né, nessa reeducação alimentar, como que a gente pode fazer isso. E daí, a partir desse diagnóstico inicial, dessa avaliação inicial, nós vamos pensar as estratégias, né, as melhores formas de organizar a nossa vida e modificar, então, esses hábitos. E nesse processo, né, porque é um processo de planejamento, nós também vamos, a todo momento, reavaliando, né, acompanhando, voltando lá na nutricionista ou ao médico, fazendo novos exames, né, pensando sobre aquilo que a gente está organizando enquanto rotina diária, e esse acompanhamento, e vai chegar um momento que a gente vai fazer uma nova avaliação e ver se a gente atingiu ou não os objetivos, né, dentro daquele tempo que a gente também estipulou. Bom, esse é um exemplo de como a atividade de planejamento, ela acontece na nossa vida em todas as esferas. Diferentemente de quando a gente não tem esse processo de planejamento e a gente acaba deixando que as coisas aconteçam, né, de uma forma, vamos dizer assim, não intencional, e a gente vai simplesmente realizando as tarefas, as atividades de uma forma reificada, né, então elas vão acontecendo e nós vamos agindo de acordo com as circunstâncias, e isso não caracteriza um planejamento. Então, nem sempre na nossa vida cotidiana, a gente
está num processo de planejamento, a gente está planejando, né, a nossa vida. Em alguns momentos, a gente tem momentos de tomada de consciência da nossa realidade e o objetivo de fazer uma intervenção nessa realidade, né, uma modificação, uma transformação. E isso é importante para a gente pensar também o planejamento dentro da esfera educacional, da esfera escolar, né, porque esses elementos, né, da intencionalidade, da sistematização, né, de ter uma finalidade, né, o finalístico, que tem a ver também com a nossa leitura de mundo e com o nosso desejo de modificar essa realidade, né, transformar, de intervir nessa realidade, também são transpostos para o planejamento escolar. E aí, então, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a questão do planejamento educacional. E daí eu trago aqui, emprestei, né, do nosso querido Paulo Freire, patrono da educação brasileira, alguns axiomas que ele apresenta no livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, e eu empresto esses axiomas, que são, né, preceitos ou princípios dos quais se derivam outras formas de pensar, né, outras ideias. Então, são premissas, né, de do que constitui o ensinar. E aí a gente vai emprestar isso para a nossa discussão aqui do planejamento, né? A gente vai ver que tem muita aproximação. Então, o primeiro preceito, né, um primeiro axioma que o Paulo Freire nos traz é o de que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Né? E isso remete para uma dimensão ética e política da nossa ação enquanto educador, enquanto professor, né, enquanto trabalhador da educação. Essa ideia de que, por meio do ensino, né, nós estamos educando, nós estamos também construindo uma outra realidade, né? Nós estamos aí fazendo uma ponte com uma realidade futura. E essa intervenção exige de nós clareza das nossas intencionalidades, né, um comprometimento ético e político, e eu preciso também, um outro ponto que o Paulo Freire vai nos trazer, que é a apreensão da realidade, né? Eu só posso intervir para transformar o mundo, né, a partir do momento que eu tenho uma leitura desse mundo, eu tenho um reconhecimento daquilo com o qual nós não nos conformamos, né, com aquilo que a gente acredita que pode ser diferente, que pode ser melhor. Então, é preciso conhecer essa realidade, né, fazer uma leitura de contexto, no caso do planejamento da instituição escolar, pensar, né, todo o contexto social, político e econômico no qual a gente está inserido, né, e ter a compreensão, a clareza de que a escola não é apartada, né, da sociedade, que escola e sociedade se condicionam mutuamente, né, estabelecem uma interlocução entre a sociedade e a escola. A escola não pode ser compreendida como a parte de todo o contexto social. E a nossa intervenção, então, toda e qualquer ação que a gente vai empreender, né, no sentido educativo, vai implicar nessa construção de um outro mundo, de uma outra realidade, né, de uma perspectiva aí de intervenção. Além dessa apreensão da realidade, ensinar exige também a convicção de que a mudança é possível, né? Eu
como a gente viu, né, todo o planejamento nasce de uma necessidade, do reconhecimento de uma realidade que precisa ser modificada, mas também de um desejo, né? Então, não deixa de ser uma aposta, né? Uma aposta no futuro, uma aposta naquele desejo, né, para que ele se realize. Então, é preciso essa convicção de que a nossa ação, o nosso empreendimento, né, cotidiano, diário, vai resultar em algo, né, e ter a clareza de que, de um jeito ou de outro, a gente vai intervir. De um jeito ou de outro, a gente vai deixar uma marca, né, a nossa ação vai sempre ter consequências, né, e daí isso remete também para a nossa responsabilidade, né? E eu gosto sempre de pensar que isso exige a gente pensar nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos que frequentam as escolas, que estão lá, né, nos bancos escolares, e que também estão fazendo as suas apostas, né? Também estão planejando o seu futuro e estão ali contando com a escola para que esse futuro, né, aconteça, né? E que essa capacidade de aprender também tem que ser uma aposta do professor, do educador, né? Nós temos que partir dessa premissa de que todos podem aprender, né? Essa tem que ser a nossa convicção de mudança possível também. E que as pessoas possam né, se transformar e transformar as suas vidas, né? Um outro ponto importante e que está relacionado é o de ensinar exige liberdade e autoridade. Da mesma forma, quando a gente planeja, né, e se a gente pensa que o planejamento é uma ação intencional, né, sistemática, e que tem finalidades, né, e que tem que partir de uma apreensão da realidade que nos afeta, que nos atinge. Então, também precisamos compreender que isso vai nos dar alguma autoridade, né? Essa autoridade que nos é dada justamente por esse nosso comprometimento, né? Por essa nossa consciência de que a nossa ação vai ter consequências, né? E eu gosto também de pensar que essa nossa autoridade implica na nossa liberdade. Quanto mais confiança o professor tem na sua prática, na sua ação, quanto mais fundamentação teórica, quanto mais consistência teórica o professor tem na sua prática, maior é a sua liberdade, né? E também é preciso ter liberdade para exercer também essa autoridade. Então, é uma relação bem de reciprocidade aqui. E acho que esse é um ponto bem importante, a gente precisa pensar e discutir sobre isso, principalmente agora que a gente está aí com uma base nacional comum curricular, né, recém aprovada, e com uma certa exigência, né, de que as redes, as escolas reorganizem seus projetos político-pedagógicos, suas propostas curriculares, a partir da BNCC. Então, acho que essa questão da nossa liberdade e autoridade também tem que entrar em cena, né? A liberdade do professor, né, e da escola, de pensar os seus projetos, de questionar, de indagar, de refletir, de propor, né, para que a gente seja autor, né, e tenha a autoria da nossa prática pedagógica. Essa autoridade, essa liberdade tem a ver com isso também, com a nossa responsabilidade, né, e também com a nossa autonomia e autoria. É preciso ter isso, né? O professor tem que ser um intelectual da sua prática,
né? O pensar sobre a sua prática, definir, se posicionar, isso tudo faz com que ele realmente planeje, né, para fazer uma intervenção política, social, né, e cultural. E uma última premissa que o Paulo Freire nos lembra, nos traz, né, e que está implicado em tudo isso, porque a gente traz de uma forma mais didática, né, ele apresenta de uma forma mais didática, mas um axioma está relacionando com o outro, é a questão de que o ensino exige tomada consciente de decisão. Então, a partir de tudo que a gente disse aqui, né, essa apreensão da realidade, esse comprometimento político e ético que a gente tem com os docentes, com os discentes, né, implica em uma tomada consciente, né, de decisões. Bom, chegada aqui, eu acho que a gente já tem bem claro o entendimento de que a concepção de planejamento que eu estou abordando aqui é uma concepção crítica, né, de planejamento, uma concepção de um planejamento numa concepção dialética, né, uma perspectiva de educação como uma dimensão política, né, uma dimensão política e social. Então, o planejamento ele tem também essa dimensão política e social. Mas nem sempre é assim, né? Isso não é consenso, né? Nós temos aí também outras perspectivas, né? Uma perspectiva pautada, por exemplo, numa racionalidade técnica, né? Nós vivemos aí, acho que todo mundo já em algum momento estudou, nós tivemos aí um momento no Brasil chamado de tendência tecnicista, né? E que não ficou na década de 60, 70, né? Mas a gente ainda tem pessoas, grupos que pensam que a educação pautada numa racionalidade técnica pode ser meramente um fazer bem feito, né? Então, nessa perspectiva, o planejamento, numa concepção que o Saviani chamaria de funcionalista, vai se caracterizar por um fazer acrítico, ingênuo, né, e que faz do planejamento uma tentativa de mobilizar e fragmentar o real, né. O planejamento fica circunscrito a fazer planos, né, elaborar roteiros, né, uma questão meramente técnica e que muitas vezes é vista, sim, pelos professores, ou, né, pelos trabalhadores em educação, em função dessa concepção, é visto como uma atividade meramente burocrática, né, uma atividade meramente técnica, né. Aqui a gente está se pautando numa concepção, então, dialética, né, que se constitui numa reflexão, ação, reflexão, que se caracteriza pela praxis, né? Então, parte da realidade, né, dessa necessidade de transformação, um conhecimento dessa realidade para pensar um outro mundo possível, né? Então, o planejamento, também não podemos pensar que o planejamento vai ser só vai ter só uma dimensão filosófica, política, né? Ela tem, sim, uma dimensão política, social, e tem também uma dimensão científica e técnica, né? É preciso que esse planejamento tenha esse comprometimento com a sociedade, né? Com a transformação da realidade, mas tenha também uma dimensão do conhecimento, uma dimensão técnica, né, dessa organicidade, da objetividade. Então, essas dimensões, elas não podem ser
colocadas em oposição. A gente precisa pensar o planejamento nesse contexto como uma ação, uma atividade intelectual, uma atividade científica, né, que tem algumas características técnicas, mas sempre pautado numa perspectiva política, numa dimensão política e social. E aí, então, eu vou trazer algumas definições e considerações sobre o planejamento nessa perspectiva dialética, né? Então, eu vou trazer o Fusari, que vai dizer que a questão do planejamento não pode ser compreendida de maneira desvinculada da especificidade da escola, da competência técnica, do compromisso político do educador e ainda das relações entre escola, educação e sociedade. O planejamento não é neutro, né? Eu acho que isso, a partir do momento que a gente diz que o planejamento tem uma dimensão político-social, né, ele é pautado na nossa visão de mundo, na nossa compreensão da realidade, nos nossos valores, né? Então, e ele tem sempre uma intencionalidade, né? Então, planejamento, assim como a educação, já dizia Paulo Freire, não é neutro, e o bom plano é aquele que vai modificar dialeticamente o real. Uma outra definição aqui que fala a respeito de quem planeja, né? Então, Donald Schoen vai dizer que o planejador é alguém que dialoga com a situação em que atua, que reflete sobre sua prática, que experimenta com uma ideia guiada por princípios, que configura um problema, analisa seus elementos e elabora estratégias. Então, essa ideia do Donald Schoen, né, do planejador como um intelectual. E ele está falando aqui do planejador, do professor que planeja, né, do educador. E que é alguém que é um intelectual, né, um intelectual que vai desenvolver o seu trabalho pautado, então, em critérios científicos, né, em critérios didáticos, né, porque plano de ensino, plano de aula, tem essa dimensão do ensino e da didática. E daí eu trago também, para não dizer que não falei de flores e que não falei da educação infantil, eu trago uma citação da professora Osteto, da professora Luciana Osteto, do livro Encontros e Encantamentos na Educação Infantil, no capítulo 10, quando ela fala sobre o planejamento na educação infantil, mais que atividade, a criança em foco. É um capítulo onde ela fala sobre o planejamento na educação infantil no Brasil, as práticas de planejamento, algumas características, né? E gosto quando ela traz que planejar é uma atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas para com um grupo de crianças, para e com as crianças. Muito bem, chegamos aqui e eu acho que eu vou fazer a distinção, então, né, do plano e do planejamento, né? O planejamento, espero que até aqui tenha ficado claro que o planejamento, ele marca a intencionalidade do processo educativo, né? Mas a Luciana Osteto nos diz que ele não pode ficar só na intenção, né? Ele tem que transcender essa questão do plano das ideias, né? E tem que se materializar. É importante, então, a gente documentar o planejamento, né? O planejamento é todo esse processo da análise da realidade, da projeção de finalidades, pensar as estratégias, as ações, as mediações e o acompanhamento e avaliação. Isso tudo é um processo, né? E o plano é a documentação desse processo. Então, quando eu registro o documento,
eu estou garantindo, primeiro, que eu não vou ficar à mercê da memória, que eu vou ter um ponto de referência, para voltar nesse plano, para olhar, para analisar, para comparar, e também, a partir do momento que eu me disponho a documentar, eu também estou permitindo que outros acessem esse planejamento, então, esse compartilhamento, a socialização, é como se eu assumo esse compromisso com aquilo que eu estou pretendendo, com esse meu desejo de intervenção na realidade. Então, essa intencionalidade tem que ficar registrada, documentada, e para isso, então, a gente tem o plano, O processo de planejamento é toda essa dimensão, e o plano é a documentação, e é bastante importante. Bom, então aqui eu trago alguns elementos que são importantes para que os planos, sejam instrumentos para ação. Então, a partir do momento que eu documento o planejamento, que eu registro, eu tenho que ter uma certa objetividade, uma certa organicidade nesse plano. Então, ele precisa ser claro, ele precisa deixar claro as minhas intenções e as formas como eu pretendo atingir os meus objetivos. Precisa também ter uma sequência, uma ordem, uma coerência. Então, eu preciso também ter uma coerência entre um determinado objetivo e quais são as estratégias, as ações para atingir esse objetivo. Eu preciso também pensar se as estratégias que eu pensei, eu vou conseguir efetivá-las, com os recursos que eu tenho, com o tempo que eu tenho. Então, pensar essa coerência do plano. Não adianta ter um objetivo lá, mega power, e depois a gente não ter o tempo hábil para desenvolvê-lo, não ter as condições objetivas, Ou então pensar objetivos que não estão adequados à realidade que eu tenho, às necessidades que eu tenho, diante daquela realidade. E ter uma flexibilidade, porque ele precisa ser um guia de orientação e não uma camisa de força. Então, quando a gente pensa que o processo de planejamento ele vai se dar em diferentes momentos, que tem todo esse processo de análise, de reflexão, ação, reflexão, de idas e vindas, o plano ele precisa ter essa abertura para que em determinados momentos a gente volte nele e consiga redimensionar a nossa prática. E daí a VForte traz para nós, para organizar um pouco, os momentos do planejamento. Então, acho que aqui fica bem claro o processo de planejamento, Então, o primeiro momento, a avaliação, essa leitura da realidade, essa leitura de contexto, alguns chamam de diagnóstico, mas, então, toda essa análise da realidade inicial, para daí, em seguida, no segundo momento, definir as finalidades, os objetivos, as ações, as atividades, as estratégias, o tempo, os materiais, os recursos. Esse item 2 é o que geralmente a gente coloca na documentação, no plano. Muitas vezes o plano fica condicionado a esses elementos. Um terceiro ponto, um terceiro momento, aliás, é o de acompanhamento. Então, o planejamento exige que a gente vá fazendo uma análise permanente de como isso está se desenvolvendo. Esse acompanhamento tem a ver muito com o registro, com a documentação pedagógica, com as formas como a gente vai registrando, documentando esse processo de planejamento e a execução desse planejamento ao mesmo tempo.
Um outro momento, então, a avaliação reflexiva, né? A partir do momento que eu tenho os registros, as análises, e vou acompanhando, eu vou também fazendo uma avaliação reflexiva, o que vai me levar a um replanejamento. Então, aqui fica bem explícito todo o processo de planejamento. E o plano, muitas vezes, a gente fica, né, restrito ali ao item 2. Né? É claro que um bom plano também vai prever os momentos de, as formas de registro, os momentos de avaliação, os momentos de reflexão, né? Então, necessariamente, o plano não precisa ficar descolado de todos os outros momentos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o planejamento da escola, né? Projeto político-pedagógico, ou o projeto anual da escola, é importante que a gente pense os momentos de acompanhamento, né, os momentos onde nós vamos conseguir analisar, refletir, discutir, né, o andamento do nosso plano, se as nossas ações estão coerentes com as nossas finalidades, com os nossos objetivos, né. Acho que isso é bem importante que a gente tenha claro isso, né. E daí aqui os tipos de plano, né, acho que isso a gente já conhece bem. Então, o plano da instituição, que é um plano mais global, que expressa as ligações entre o projeto pedagógico da escola e os planos de ensino propriamente dito. Mas eu extrapolo aqui um pouquinho, né, não só uma relação do plano da instituição, do seu projeto de escola, mas também desse projeto de escola com os documentos curriculares, as diretrizes curriculares, né, a proposta curricular da rede, a legislação, né. Então, o plano da instituição ele tem que ser uma ponte, né, uma articulação com esses documentos, né, mais abrangentes, com as diretrizes educacionais, né, com a própria LDB, com a BNCC, e articulado também com os planos de ensino, com o plano da biblioteca, o plano do laboratório de informática, o plano da supervisão e orientação da escola. Então, esses outros planos, né, esses outros projetos, eles têm que se articular, né? E o plano da instituição é o que pode garantir essa articulação e essa interação dessas questões todas. O plano da disciplina, né? Então, pode ser por disciplina, pode ser por área, né? Então, que é pensado geralmente para o ano, para o semestre, né? E o plano de aula, que é o mais cotidiano, né? Que é uma dimensão mais pontual do nosso trabalho. Então, é a previsão do desenvolvimento de um conteúdo, de uma experiência significativa para uma aula, para um dia, para um conjunto de aulas numa semana, né, e que tem um caráter mais específico. De um jeito ou de outro, todos esses planos, eles vão perpassar essas dimensões, né? Acho que ele faltou um S, mas as dimensões. Então, a dimensão da análise da realidade, né? Que é essa leitura de contexto, caracterização, né? Traçar um perfil, a projeção de finalidades, né? Então, o que a gente pretende ao final do 9º ano, o que a gente pretende ao final do 3º ano do ensino médio, o que pretendemos ao final de um ano, de um curso, os fundamentos teórico-metodológicos de cada área, né, que são próprias especificidades de cada área ou de cada disciplina, né, ou daquela faixa etária, ciclo, série, semestre, e daí também uma dimensão das formas de mediação, né, então os conteúdos, os temas transversais, né, a questão metodológica, a relação com outras disciplinas, que é bastante importante, né, as relações das diferentes áreas de conhecimento, aqui volto a dizer, né, da relação
do projeto de ensino de determinadas áreas ou de determinada turma com os projetos outros da escola, né, o projeto de leitura, o projeto da biblioteca, o projeto da sala informatizada, e por aí vai. E a questão, então, da avaliação. Da mesma forma, né, os possíveis elementos do plano de aula vão seguir as mesmas dimensões, né? Então, a gente vai ter análise da realidade, né, o conhecimento, o perfil da turma, o perfil do grupo, né, projeção de finalidades, com a definição dos objetivos, né, que a gente pretende alcançar, que a aprendizagem pretende promover, né, formas de mediação, então, quais conteúdos, que atividades, que estratégias, que recursos, né, a questão do registro, né, que tem o acompanhamento, tem a documentação pedagógica, e a avaliação, né, definindo seus critérios e instrumentos, né. Muito bem. Então, eu penso que vou encerrando por aqui, né, espero que tenha ficado claro que esse processo de planejamento é um processo, sim, de reflexão, ação, reflexão, né, e que exige que nós nos posicionemos, né, que nós tenhamos um comprometimento ético e político com a nossa ação, com a nossa profissão, né, e com a nossa, vamos dizer, com a nossa ação docente, né, com a nossa ação educativa, e que também isso nos exige responsabilidade, né? A gente tem que estar inteiro nessa disposição. E para finalizar, então, eu trago uma citação do Guimarães Rosa, né, do livro Grande Sertão Veredas, para a gente pensar que o mais importante e bonito do mundo é isto, né, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, né, e é porque elas não são, né, estão sendo, que nós devemos apostar, né, apostar na mudança, apostar no crescimento, né, apostar no desenvolvimento, nas aprendizagens, e contribuirmos, né, coletivamente uns com os outros, para que a gente possa ser no mundo melhor e fazer um mundo melhor também. Então é isso. Obrigada. Obrigada, Degelane. Você me ouve agora? Sim, sim. Bom, então, vamos partir aqui para o chat. Tem uma pergunta bem interessante da Adriana Mara de Jesus Câmara, que foi sua aluna na USJ. Planejamento reflexível. Replanejar é importante, por isso o registro, no caso da educação infantil, é tão essencial. Tem sido uma tarefa bem desafiadora replanejar em teletrabalho. A professora poderia dar alguns caminhos para esse replanejamento nesta atual conjuntura que estamos vivenciando? Parabéns pela temática, professora. Ok, muito obrigada pela pergunta também, né, porque eu acho que as perguntas nos deixam mais à vontade para a gente poder vê-los aqui, olhar uns aos outros e também avançar um pouquinho na discussão, né. Eu só não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta. Adriana Mara. Adriana Mara. Olá, Adriana. Às vezes é mais fácil o aluno lembrar do professor do que o professor do aluno, tá? Mas fico feliz de te reencontrar aqui. É uma pergunta difícil, né? Mas eu penso que essa questão da documentação pedagógica e do replanejar, que são questões que estão imbricadas, né? Que são questões que se relacionam, porque por meio do registro, por meio quando eu paro para pensar na aula que eu
ministrei, ou na atividade que eu propus, ou em como os alunos me dão retorno, né? Eu vou documentar isso, não para ficar registrado para outra pessoa, mas para que eu mesma possa dialogar com essa minha prática, né? Isso obrigatoriamente vai me remeter, quando eu faço isso, né, com essa intencionalidade, vai me remeter a outras ideias, né, a pensar outras coisas, a buscar outras estratégias, né, e eu penso que a gente, no meio da pandemia, eu também estou trabalhando, né, com atividades remotas, e o que tem me ajudado bastante nesse sentido, é pensar com outros, né, pensar com os pares, porque a gente está numa condição de ficar, né, de certa forma, isolado, mas eu vejo que essa possibilidade da gente também criar uma sala de Meet e pensar com outros colegas, né, algumas estratégias, compartilhar nossas atividades, seja com a coordenadora pedagógica, né, com a supervisora, seja com um colega de turma, né, ou alguém que trabalha com a mesma turma, o professor de educação física, o professor de artes, ou pensar com outro colega que também trabalha com a mesma série que eu trabalho, com a mesma idade, né, então eu acho que essa troca, né, essa formação continuada por meio desses encontros é um ponto que pode favorecer a gente a replanejar, né? Senão a gente fica sofrendo cada um lá na sua casa agora, né, com as suas dificuldades, e acaba não se permitindo avançar, crescer, né? Às vezes o outro colega também está passando com a mesma dificuldade, ou já encontrou uma alternativa diferente para acessar os alunos, para alcançá-los, né, para promover uma aprendizagem mais efetiva, e às vezes o que ele tem a compartilhar vai agregar para mim, e às vezes a minha pergunta vai também instigar os colegas a pensar sobre questões que são atinentes a todos, né? Então, eu penso que não só na pandemia, mas a todo momento, o replanejamento, o replanejamento, numa dimensão coletiva, é sempre uma boa alternativa. Espero ter respondido. Egelane, temos vários comentários interessantes aqui, mas eu faço a leitura deles depois, tá? Porque eu fico buscando as perguntas mesmo. Sim, Agora sim. eu vou para a Verônica Alves. Professora, como dar conta de tantas especificidades sem correr o risco de fragmentar o processo de planejar? É isso. Sim, sim. Bom, quanto às especificidades, eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva desse planejamento como processo, né? Acho que toda a minha fala foi nesse sentido. Então, quando eu penso, por exemplo, na especificidade técnica, né, desse planejamento, então ele tem que ter, eu tenho que antecipar alguns elementos são centrais, então eu tenho que ter clareza dos objetivos. O primeiro ponto, né, que eu tenho que pensar a partir desse grupo de crianças, ou dessa realidade, dessa escola, né, dessa comunidade escolar, o que a gente pretende? Quais são os nossos objetivos, né? Onde a gente pode intervir? Que tipo de mudanças a gente pode promover nessa realidade, né? Qual é o ponto de partida, né, desse grupo de crianças ou dessa comunidade escolar, né, quando eu penso no planejamento macro? E a partir dessa problematização do que eu tenho, das condições, dessa realidade e daquilo que é possível, né, no meio disso, né, vão entrar
os conhecimentos técnicos, né? Então, conhecimento que o professor tem da sua área, né? Da sua área de conhecimento, o conhecimento que o professor tem do desenvolvimento humano, né? Das características daquela faixa etária, daquele grupo que ele trabalha. Então, se eu trabalho lá na educação infantil, isso tem uma especificidade. Se eu trabalho nos anos iniciais ou nos anos finais do ensino fundamental, é outra especificidade. Se é com educação de jovens e adultos, também eu preciso conhecer as especificidades, né, de como essas pessoas, né, no seu processo de desenvolvimento humano, como elas aprendem, né? Que condições favorecem ou não favorecem essas aprendizagens, né? E eu acho que essas questões são técnicas, mas, ao mesmo tempo, indissociavelmente, elas são políticas, né? Porque implicam também em decisões, em valores, e na forma como eu entendo o mundo, né? Naquilo que eu acredito que é eticamente viável, né? Então, essas dimensões, elas estão imbricadas, né? Então, a partir do momento que eu tenho claras finalidades e eu tenho claro o grupo de crianças ou de jovens e adultos que eu tenho ali à minha frente, as nossas ações e as nossas intervenções, elas vão ser articuladas a esse grupo, né? E a essa minha projeção de finalidades. Eu penso que é isso. O importante é a gente ter clareza da nossa intencionalidade e do nosso comprometimento ético-político com aqueles com os quais a gente trabalha. Uma pergunta aqui da Vivian Françoise de Souza. Eu acho que vem ao encontro do que você está falando agora, Degelane. Olá, professora, boa noite. Uma pergunta. Como planejar com eficiência, isto é, de uma forma que chegue realmente às crianças bem pequenas? Que ações podemos ter para fazer com que as famílias se agreguem realmente aos planejamentos? Que pergunta, que pergunta querida. Porque, assim, eu tenho trabalhado nos últimos anos com educação infantil, né? E então me é uma pergunta bem cara, né? Bem que eu gosto. E acho que é uma pergunta bem importante, principalmente porque a educação para as crianças bem pequenas e a educação, principalmente para os bebês, né? Ela é uma preocupação recente, né? A gente tem muito pouco tempo que a gente tem começado a prestar atenção no currículo para os bebês, né, nas intervenções pedagógicas mais adequadas para as crianças bem pequenas e os bebês, nessa especificidade que está dentro de uma outra especificidade que é a educação do 0 a 6, né? Tem um texto muito bacana da professora Maria Carmen Barbosa, que os bebês interrogam o currículo, né, que fala um pouco disso, desse olhar, né, que a gente precisa. Tem um texto do Miguel Arroyo também, que tem um título parecido, que é a infância interroga a pedagogia, né, e que remete a isso, né. Então, do meu ponto de vista, é importante que a gente conheça, né, o desenvolvimento humano, que a gente conheça sobre né, o desenvolvimento da fala, que a gente também procure saber mais, estudar mais sobre a questão do corpo, né, da corporeidade, dessa linguagem dos bebês, que não é uma linguagem, muitas vezes não é uma linguagem, né, pela fala, mas é uma linguagem do corpo, é uma linguagem do choro, do balbucio, né, principalmente do corpo, e é preciso ter uma escuta, né, uma escuta muito sensível, né, uma
um olhar também investigativo do professor, né? Sensibilidade, como diz a Márcia Rocha aqui, isso mesmo, essa sensibilidade do olhar e da escuta que passa por essa dimensão ética mesmo, né? E também com o rompimento daquilo que a gente vem discutindo bastante, que é dessa perspectiva adultocêntrica, né? De que a gente, o adulto é quem sabe, o adulto faz para, o adulto traz pronto, né? Então, essa alteridade, né? De olhar para os bebês e percebê-los, né? Na sua complexidade, mas também na sua potência, né? De ser e de fazer, né, que eles são, né, eles estão sendo no mundo já, e a gente precisa aprender, né, eu acho que a gente ainda tem muito, nos cursos de pedagogia, principalmente, a gente tem muito ainda que aprender e discutir, e na formação continuada, sobre os bebês, né, os bebês estão cada vez mais chegando nas creches, na educação infantil, e que bom que eles estão chegando, né, porque eles têm esse direito, e nós precisamos aprender para poder interagir com eles, nos relacionarmos com eles e aprender com eles também. Acho que é isso. Boa noite, Dejanlaine. Aqui é a Ana Lúcia, que acompanha pelo Facebook, né, e mediar algumas falas que temos aqui no Facebook, entre muitas felicitações pelas tuas colocações, né? Também te parabenizo. E diz assim, Simone Volino, quanto conhecimento, excelente. Obrigada. Eu vou passando agora. Tamara Farias fala, muito bom, parabéns. Janaína Vale coloca também, muito obrigada, nós agradecemos também compartilhamento de conhecimento. Gratidão pelo conhecimento e pelo convite e acreditar sempre no crescimento do ser humano. As mídias falam. Muito obrigada. Excelente reflexão. Fala Neim Mateus de Barros, alguém que veio pelo Neim Mateus, né? Live leve e produtiva. A Edna... Cadê? Passou. Peraí. Desculpe que passou muito rápido aqui. A Ângela Lorenzi fala, o mais difícil para o replanejamento nesse momento de propostas remotas é que, na maioria das vezes, não estamos recebendo retorno das famílias. Uhum. Se tu quiseres comentar alguma coisa sobre... E aí Lucimar também fala que concorda com ela, com que a Ângela coloca, né? Angelina Muller fala, muito bom, sempre nos leva a refletir na nossa prática. Sim, eu gostaria de falar assim, sobre essa questão dessa dificuldade, né, que a gente está vivendo. É um momento totalmente atípico, né, vamos dizer assim, e eu senti isso hoje, né, porque eu tive alguma dificuldade aqui com o slide, eu tive que ficar só com a tela do slide e falar para um público que a gente não tem proximidade, né, um público diferente, e daí não olhando, né, para as pessoas, não podendo interagir, olhar no olho, perceber as reações do público e tal, então isso deixa a gente numa situação, vamos dizer assim, até de insegurança, né, porque a gente não tem esse retorno. Agora imagina, né, no trabalho do professor, da professora, que está lá, né, tentando promover o melhor para garantir, né, nesse período as aprendizagens, né, eu acho que mais importante ainda do que a garantir, claro que as aprendizagens são importantes, a gente não vai negar isso, né, não estou aqui para negar isso, mas mais importante é o que a gente quer garantir, que é o vínculo, né, o vínculo da criança com a escola, ou daquele jovem adulto, né, lá da EJA, para que ele não desanime, para que ele não
para que ele persista, para que ele continue ali, da criança também, né? Então, assim, o professor está utilizando de várias estratégias e a gente tem se desdobrado mesmo nesse sentido, né, de como diria no filme, né, não perder ninguém, né, nenhum a menos, e a gente tem nessa busca e muitas vezes não tem o retorno, né, a gente muitas vezes as crianças ou não acessam, ou né, a gente não tem, não digo nem que seja responsabilidade das famílias, né, a gente não pode cair nessa questão de culpabilidade, né, de dizer porque eu também sou família, e eu acho que vocês também têm família, e a gente sabe de tudo, toda a dificuldade que a gente tem passado nessa pandemia para se manter saudáveis, né, mentalmente, psicologicamente, e garantir todas as nossas questões de subsistência, de trabalho, das questões domésticas. Então, todas as famílias passam por isso, então acho que não é uma questão de não querer fazer, muitas vezes, mas das dificuldades mesmo, né, que são inerentes. E muitas vezes a gente não tendo esse retorno, né, não tem o retorno da criança, a gente não tem o feedback, e a gente tem que continuar oferecendo, né, eu acho que é isso, a gente tem que tentar oferecer as possibilidades de diferentes formas, diferentes linguagens, diferentes estratégias, né, com a possibilidade de que eles, na medida do possível, né, nas suas medidas de possível, consigam acessar. Né? Eu acho que agora a gente tem que pensar muito mais em promover as possibilidades, né, do que tentar pensar em resultados. Essa é a minha opinião. Eu concordo plenamente contigo, e ainda acho que a nossa rede como um todo, independe se é educação infantil, ensino fundamental ou EJA, está se revelando, né, criando o tempo todo fantasticamente. A gente tem visto assim coisas maravilhosas sendo, né, pessoas redescobrindo potenciais e possibilidades assim fora de série mesmo. Acho que Sim, eu também tenho acompanhado no site da prefeitura, né, na plataforma lá, onde foi disponibilizados materiais, tenho visto também no Facebook alguns CIs que socializam algumas práticas, e assim, tenho ficado mesmo muito encantada, né, então assim, trabalho com estágio, eu acho que a gente também tem muito que aprender nesse momento com essas práticas aí, porque a gente não sabe se a gente não vai ter que passar por isso em outros momentos, né? Então a gente também precisa aprender com essa nossa experiência de agora. E pode ter certeza que até nós no Polo AB estamos aprendendo muito, inclusive a fazer hoje. Com certeza, também tenho aprendido muito com as tecnologias, assim, coisa que eu neguei durante muito tempo e agora não tem como, tem que ser. Mas assim, a Edna Golini e Carlos Alberto fala que é verdade o comentário que tinha antes, né, falando sobre a questão da live, né, e ainda fala assim, estamos sempre pensando numa nova forma de abordar as próximas propostas para ter essa resposta, né. A Ana Gabriela também fala, faz de outra forma, até porque não estamos trabalhando diretamente com as crianças, ou usa o mesmo tema no mês, ou faz cada semana diferentes temas, né? Então, a Lúcia Machado, excelente reflexão. A Janaína Vale volta a falar que, verdade, estamos crescendo juntos, embora cada um na sua casa, né? Rosemary também fala que concorda, diz que é muito boa resposta. E a Ângela Lorenzi fala, felizmente o que nos tem ajudado no replanejamento é a parceria com os pares. Né? Maria de Fátima coloca, parabéns pela explanação, que nos faz refletir o nosso fazer. Ângela coloca exatamente o que temos feito. Rosaura Monteiro Maurício também fala, replanejar coletivamente é muito rico de possibilidades. A Vânia Silveira fala, concordo, professora, se temos clareza dos objetivos que traçamos, com certeza oportunizamos um planejamento múltiplo e atingimos todos em suas próprias especificidades e em seu processo de desenvolvimento.
Outros parabéns, parabéns, parabéns. A Ângela Vargas, bem explicado, professora. Sil Silva, ótima temática abordada, parabéns, professora. Obrigada, obrigada. A Ana Carolina fala, tema sempre bem atual, muito atual na nossa prática. Zaida Jardim concorda. Fabiane Garcia, hoje em reunião falávamos sobre a questão do retorno das famílias. São tantas questões em jogo no momento, quando muitos estão preocupados e como agir. Opa, parei. Pulou. Só um pouquinho que eu vou ter que voltar aqui. Eu me atrapalho também. Jogo no momento, quando muitos estão preocupados em como agir a subsistência de seus filhos e na realidade cotidiana das unidades. São tantas questões em jogo no momento quando muitos estão preocupados e como garantir a subsistência de seus filhos e na realidade cotidiana das unidades em circunstâncias normais. Muitas vezes são poucas as famílias que que estão realmente comprometidas com a educação e valorizam a educação infantil em seu caráter pedagógico e educativo. A auscultação na prática com os bebês, ela fala, né, parabeniza. Parabéns, professor, agradeço pelo seu conhecimento. Realmente falta o retorno das famílias. Verdade, professora, quanto mais estudarmos e conhecermos os processos de desenvolvimento superiores maiores, terão as possibilidades que abrirão para trabalharmos com seres na educação infantil. É difícil para todos nesse momento, o Rafaela fala Damasceno, temos, nesses tempos que estamos vivenciamos, nem todos têm acesso, porém, o pouco de retorno que temos é muito gratificante. Então, eu acho que é bem colocada também, porque tem famílias que retornam, né? E a gente acha que tem que valorizar. Isabel Rosa de Almeida fala, sou professora e também tenho netas, muitas vezes são as crianças que se negam a realizar as propostas. Como a família vai dar retorno se as crianças não negam essas propostas? Andréa? Ótimo. A Ângela Lourenço coloca, eu que ainda continuo, mas a Andréa já vai. Ótimo, adorei a resposta. A minha angústia do retorno e concordo contigo, professora. Grata pela excelente palestra. Tá? Obrigada. Andréa, tem uma pergunta no chat que eu acho que é bem interessante. Eu ia ler para você elas agora, depois da Ângela. Tá. Eu tenho a Jacira e tenho outras aqui acima que foram já contempladas pela tua fala. Se eu puder ler a da Jacira agora. Jacira, sim, pode ser. Enquanto professora de formação inicial, você considera suficiente essa formação para que os professores cheguem aos espaços de educação infantil compreendendo que a observação e o registro são primordiais para esse planejamento? O que ainda não damos conta nessa formação inicial? Que pergunta difícil. Eu digo que eu já participei de algumas reformulações de projeto de curso, né, do curso de pedagogia e de licenciaturas, e essa é uma pergunta bem importante, né, que a gente tem que se fazer. Mas, partindo do pressuposto, né, de uma concepção crítica de educação, eu tenho que responder que a formação inicial ela não vai dar conta de tudo, né? Ela não vai conseguir atender a toda a complexidade que é a prática pedagógica, né? No cotidiano, lá com as crianças, com os adolescentes, com os jovens.
porque a nossa realidade ela também é muito dinâmica, né? Ela também é muito diversa. Eu acho que a formação continuada ela tem que se pautar nessa perspectiva de formação do professor intelectual, desse professor que é um professor que tem, né, uma epistemologia da pergunta com ele, que ele se pergunta, que ele indaga, questiona, que ele busca. A gente também tem que investir nessa perspectiva de um professor, né, de um educador democrático, né, que aprenda a dialogar, que aprenda a construir coletivamente. Eu acho isso também é muito importante, uma dimensão importante que o curso precisa contribuir. A questão também do desenvolvimento humano, né, desse conhecimento das diferentes especificidades, né? Hoje a gente tem aí nos cursos disciplinas mais voltadas especificamente para a infância, né? A infância como um conteúdo dos cursos de pedagogia e das licenciaturas também nessa dimensão dos currículos voltados para o desenvolvimento humano, né? Para essa constituição do sujeito. Então, algumas dimensões que eu penso que são muito importantes, né? A questão também da diversidade, né? Uma perspectiva da inclusão. Então, são dimensões que, dentro dos cursos, por mais que você tenha diferentes ementas, diferentes disciplinas, mas são eixos que têm que balizar essa formação, né, desse profissional, né? Um profissional que tenha a reflexão da sua prática, né, como uma constante, né? E daí, para além disso, a gente vai sempre, né, precisar da formação continuada, né, desses momentos de construção coletiva que só vão fazer sentido quando a gente discute a nossa prática lá com nossos pares, dentro de acordo com o nosso projeto político-pedagógico da nossa instituição, porque é ali que as coisas vão se materializar, né? Então, eu penso que a formação inicial, ela tem que construir esse perfil de um profissional, né, que é um profissional crítico, reflexivo, pesquisador, né, e que tenha conhecimento, sim, sobre algumas especificidades com as quais ele vai atuar, seja nas licenciaturas ou seja na pedagogia, né, mas a gente não vai dar conta de tudo, né, e a gente precisa, então, que a partir dessas dimensões iniciais aí, isso se construa lá no cotidiano da escola. Obrigada, Degelane. Nós temos agora 20 horas e 32 minutos. O que nós fazemos habitualmente? Tá? Nós finalizamos aqui oficialmente a live de hoje. Não conseguimos ler todo o chat, tem perguntas interessantes aqui, comentários fantásticos. Eu vou ler para você agora no decorrer um pouquinho, se você conseguir permanecer conosco na sala, tá certo? E eu convido quem está na sala também para que continue conosco um pouquinho a mais. A gente tenta repetir aquela situação de sala de aula, né? Ou de um encontro, um seminário, que algumas pessoas vão saindo, vão se evadindo, mas outros ficam para falar com o ministrante. Então, nós vamos tentar fazer isso nesse momento. Tá? Não iremos nos estender mais do que as 9 horas. Lembrando que o formulário de avaliação já foi socializado no chat e também, penso que lá no Facebook também, depois a Ana Lúcia vai me confirmar. Passamos um link de acesso a um formulário de atualização cadastral, depois eu vou passar novamente aqui. Tá? Se alguém não está recebendo os e-mails, eu peço que permaneça na sala e depois da fala aqui com a Degelane, nós podemos resolver assuntos administrativos, tá? De link que não recebe, de inscrições novas e atualização do e-mail, certo? Degelane, eu tenho mais uma pergunta aqui. Vamos ver se... Muito interessante, da Ruth Nery Farias. A partir dessa nova realidade de todos, na qual nós, professores, precisamos nos reinventar, readaptar, o
planejamento se constitui de elementos, dentre eles o levantamento da realidade, como bem dito por você, o conhecimento do cotidiano dos educandos. Como pensar e repensar o planejamento com as limitações de comunicação? Eu sei que você também já iniciou, né? Você tratou desses pontos, mas se você quiser retomar, e depois eu leio as outras. Eu só queria saber se a pergunta dela é referente a esse momento das atividades remotas ou ela está pensando num contexto mais amplo? Foi isso que eu entendi, né? Dessa nova realidade Sim. e necessidade de se reinventar e readaptar. Mas a gente deixa aberto aqui para a Rutineri poder conversar diretamente contigo e explicar se é isso mesmo. Tá certo, Rutineri? Acredito que é, sim. Questão da... Sim. Sim, é Rotineri, né? Você também fez outra pergunta ali que eu achei bem interessante, que até acho que era bacana de trazer à tona, né? Mas a respeito da questão da comunicação, né? Dessa forma de comunicação com as famílias, com os alunos, com os estudantes. A gente tem se apoiado muito nas tecnologias, né? No uso dos diferentes suportes aí. Então, eu vejo que por e-mail, por WhatsApp, né, grupo de WhatsApp, e assim, a gente também tem sofrido muito com isso, né, porque é uma angústia de atender a todos, né, as demandas, são diferentes plataformas, diferentes ferramentas aí, e isso acaba trazendo para a gente uma sobrecarga, né, de tarefas, uma sobrecarga de trabalho, e muitas vezes gerando até a ansiedade, né, que é um dos problemas que a gente tem enfrentado aí nessa pandemia. Ao mesmo tempo, são essas ferramentas aí que têm possibilitado muitas vezes a gente acessar, né, e ter o retorno dos estudantes, das crianças, dos jovens, das suas famílias, né, dos responsáveis. E penso que a gente, aos pouquinhos, vai conseguindo organizar de uma forma que favoreça, né, tanto para essa comunicação, quanto favoreça para a organização do trabalho do professor, né, porque de nada adianta se a gente adoecer, né, e a gente vai faltar nesse processo. Então, é importante que também a gente consiga pensar coletivamente, com auxílio, né, muitas vezes do supervisor, do coordenador pedagógico, né, de quem coordena o trabalho na escola, sistematizar alguns procedimentos, né, algumas ferramentas, né, então, que momentos a gente vai ter, né, porque não dá para todo momento a gente ficar também tentando dar respostas no WhatsApp e tal, a gente acaba se dispersando, né, a questão do e-mail também, no início da pandemia também tive muita dificuldade, porque a gente, claro, quer que todos tenham possibilidade de participar e de dar o retorno do trabalho, então eu dizia, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo e-mail, pode ser por outra plataforma, e depois a dificuldade que eu tive, né, e os meus colegas também, a gente foi aprendendo, que não dá para a gente deixar muito amplo, né, então determinadas atividades, então só no e-mail, ou só no Classroom, né, ou então estipular uns horários para atendimento, quem tiver dúvidas, nós vamos atender em determinados dias e horários, né, porque senão a gente, nessa ânsia de também querer dar retorno, a gente acaba se sobrecarregando, né, então é preciso pensar também essas estratégias de comunicação, né, como que a gente consegue levar as informações importantes, né, para todos, fazer a nossa atividade de ensino e também organizar a devolutiva disso, né? Não sei se era bem isso que você queria, Rutineri, mas... Obrigada, Degelane. Tem mais uma dela aqui, talvez foi essa que você viu no chat.
partindo da premissa existente de planejamento na concepção funcionalista, como dialogar com profissionais que mantêm essa concepção, pois almejamos resultados positivos no sentido mais humanizado. Quer dizer, uma pergunta, pois almejamos, é isso mesmo, resultados positivos no sentido mais humanizado? Sim. Pois então, aí eu achei essa pergunta muito importante, não que eu tenha a resposta, né, porque seria muito bom, mas não tenho, né. Mas, assim, isso me fez lembrar de algumas falas do professor... agora me fugiu o nome. O Henrique Paro, como é que é o primeiro nome dele? Trabalha com gestão democrática. Me fugiu. Andréia, me ajuda. Acho que fugiu para todos, também não lembro. Eu paro, depois eu lembro. O professor Paro, ele trabalha, né, ele escreveu alguns livros sobre gestão democrática, ele escreveu um livro resultado de uma pesquisa que é por dentro da escola pública. Vitor, Deslane. Isso, Vitor. Isso, até ele vai ter uma live bem interessante, eu divulguei até no meu Facebook, acho que vai ser agora em 29 de agosto, uma coisa assim, não sei que dia que é, mas é agora em agosto. Uma live bem legal dele, falando sobre educação na pandemia. Então, daí isso me fez lembrar da fala do professor Paro, quando ele fala sobre gestão democrática, né? E que daí ele diz assim, nos nossos espaços coletivos de trabalho, lá no espaço da escola, da creche, nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente da gente, né? Mas se a gente se pauta, né, como você disse, numa perspectiva mais humanizadora, numa perspectiva democrática, né, seguindo os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, 9394/96, se a gente se pauta nessa perspectiva da educação como espaço democrático, a gente vai ter que lidar com isso também, né? A gente vai ter que lidar com esse outro, né? E a gente vai ter que se fundamentar muito bem, a gente vai ter que se pautar muitas vezes naquilo que a gente já foi conquistado enquanto legislação, né? Então, se a gente pegar lá a LDB, os princípios da educação no Brasil, a gente vai ver né, a perspectiva da inclusão, a perspectiva da pluralidade de ideias, nós vamos ver, né, a questão da gestão democrática, nós temos outras legislações que vão defender, né, a inclusão dos currículos que foram historicamente marginalizados e que agora a gente traz, né? Então a gente vai ter que ter muito respaldo do nosso conhecimento, né, que é um conhecimento científico, né, técnico, que a gente também tem que conhecer esses preceitos, o que está na Constituição, né, na nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã. Então, o que tem lá de preceitos, o que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que diz na LDB, né, as diretrizes curriculares para a educação básica, as diretrizes curriculares para a educação infantil, e trazer isso para a discussão do projeto político-pedagógico da instituição, né? Nenhum projeto político-pedagógico que eu conheça, de instituição alguma, prevê lá, tem documentado uma perspectiva né, preconceituosa, racista, sexista, né, que exclua as minorias. A gente não tem isso, né? Todo documento ele se pauta uma perspectiva de educação democrática, uma educação que promove para a criticidade, né, que quer promover sujeitos críticos. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que pegar o que diz o projeto da nossa escola, o que ele está articulado com essas
com esses outros preceitos, né, legais, e estabelecer diálogos, e a gente também tem que estar muito bem respaldado, né, muito bem fundamentado teoricamente, para poder argumentar, para poder defender aquilo que a gente acredita, né? O Vitor Henrique Parra, ele diz que na democracia é assim, né? A gente ou é convencido ou a gente convence, né? Então, tem que ser por aí, tem que ser no diálogo, na reflexão, no estudo coletivo, né? E também tem que ter uma certa amorosidade, né? Como diria Paulo Freire, toda boa palavra ela é carregada de afeto. Acho que é isso. Muito bem. Agora temos uma pergunta do Rubens Laureano, que está conosco aqui, já conversou agora há pouco. Esperamos que as escolas tenham projetos pedagógicos atualizados, pois escola sem projeto é uma fábrica de adestramento, como fala, né, da DOT. Nós, professores, fazemos parte desse processo, como um todo. Cada um tem seu plano de trabalho. O planejamento democrático e participativo é deveras importante, mas como conseguir... Como conseguir sequenciar essas ações quando há constante troca de profissionais? Essa é a pergunta. Sim, isso é um problema, principalmente em Santa Catarina, né? A gente tem um histórico dessa não efetivação dos quadros, né? Que também faz parte de uma luta, né? A gente tem aí de garantir que os quadros das instituições, né, das escolas, quadros docentes, sejam quadros efetivos, né, para que tenha uma permanência, porque isso que você traz é super correto, né? Um projeto, ele é feito do comprometimento das pessoas que ali estão, né? Mas também, acho que daí a gente também pode destacar que quando esse projeto ele é construído junto com a comunidade, né, com as famílias, né, e ele é documentado, e a cada momento de planejamento, de avaliação, né, momento coletivo que a gente traz esse projeto, né, não digo ele todo, mas traz pontos para discutir, e para pautar o nosso planejamento, é uma forma da gente conseguir manter esse projeto vivo, né? O projeto político-pedagógico da instituição, ele também se alimenta dessa permanente formação, né? Essa formação em serviço, essa formação contínua, né? Que tem que acontecer cotidianamente. Então, se a gente vai organizar uma feira de ciências na escola, né? Ou se a gente vai organizar uma festa de encerramento da escola, ou um outro momento, né, uma feira de livros, qualquer atividade que a gente vai planejar, vai organizar, a gente tem que sempre trazer quais são os nossos princípios, né, quais são os eixos do nosso trabalho. Né? Quando a gente fala princípios, a gente traz aquilo que a gente não abre mão. Então, nós não abrimos mão que os nossos estudantes participem da construção desses trabalhos, né? A gente não abre mão de garantir ali a diversidade, né? A pluralidade de ideias. Então, são princípios que a gente tem no nosso projeto político-pedagógico e que estão diretamente relacionados com as finalidades, né? Que tipo de formação a gente pretende, né? Que adolescente a gente pretende lá no final do 9º ano, que jovem a gente pretende lá no final do 3º ano. Então, essas finalidades têm que estar muito claras, né? E daí a gente vai contrapondo, né? A gente vai cotejando ali as nossas propostas, as nossas ações e aquilo que a gente se propôs, né? Então, em que medida
essa ação que a gente vai desenvolver promove a criticidade? Em que medida ela atende a diversidade, a pluralidade de ideias, né? Em que medida ela é inclusiva? Em que medida as famílias estão podendo participar, né? Então, são essas questões que a gente, na formação continuada, que não é um evento, não é um momento específico, mas é todo momento que a gente pode estar coletivamente pensando e problematizando a nossa prática. Acho que é por aí. O projeto ele tem que se manter nessa consistência, né, nesse compromisso do coletivo, né? Claro que as trocas interferem, né, elas prejudicam, mas se a gente constrói essa discussão cotidiana, fica mais fácil das pessoas, mesmo que saindo ou entrando as pessoas, a gente consegue manter uma certa continuidade, né, uma certa efetividade. Muito bem. A Anabel gostaria de falar, se não me engano, eu vi o rostinho dela aqui. É isso, Anabel. Está conosco para um comentário? Então, o que eu vou fazer agora? Nós deixamos abertos para que as pessoas se manifestem diretamente para a professora Degelane, caso alguém se sinta à vontade para fazer isso, certo? E depois eu leio os comentários do chat, os elogios, que tem vários, e a gente finaliza a nossa live, certo? A Anabel está conosco? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, acho que ela teve que sair. Mais alguém quer se manifestar? Ela saiu. Eu queria só ser grato aí pela fala serena e tranquila, né, da professora a Degelane. No início eu fiquei até um pouco, né, preocupado ali com aquela parte que ela vai fazendo a analogia ali com a alimentação, e aí depois eu, tipo, né, compreendi que a gente tem que ter esse desejo mesmo, algo que nos inquieta, né, que nos mova, porque senão a gente também não vai além, né? Então, foi incrível a tua fala. Contempla, né, quando a gente precisa, quando tu traz Freire, né, e os apontamentos, né, de Freire, porque a gente precisa conhecer o sujeito, né, que a gente atua, né. Eu estou na escola lá na Barra, né, da Lagoa, e é uma escola, né, bastante particular. A gente vê em cada sujeito que vive lá isso. Então, o nosso, né, planejamento precisa contemplar isso, né, atingir cada um a sua cultura local, né, e acho que tu traz pontos que é bem claro. A gente precisa tornar o nosso PPP, que é a nossa arma, viva, né, dinâmica, e aí mudar a cada ano isso, né. Parabéns mais uma vez, foi uma ótima fala. Obrigado. Obrigada, Rubens. Sempre muito atuante aqui conosco na sala, no ativo. Conheci o Rubens, eu não sei se ele lembra, no momento de saída da UDESC, em que a gente pegou o mesmo ônibus e ele sentou do meu lado. Lembro muito. Nós começamos a filosofar sobre educação. E eu vi aí o interesse dele, ele ainda, né? Não sei se você já está formado, Rubens, mas na época você era graduando da pedagogia, né? Isso é a minha a segunda, né, formação, e defendo dia 25 na UDESC com o Paulo, né, da EJA, que eu sou um dos autores, né, por ter levado um Paulo, né, da EJA para a UDESC, dia 25 agora. Que bacana, parabéns. Olha só, eu fico impressionada com o envolvimento dele, assim, né, com compromisso ético, com comprometimento, como a Degelane falou aqui. É muito interessante ver profissionais ainda saindo da formação inicial, que na ocasião, né, era o momento que eu vi lá, com tanta propriedade, com tanta discussão, com tanta fundamentação teórica. Saber que esse tipo de profissional está conosco. Agora, na nossa rede, é uma alegria muito grande, né? Saber que nós temos aí profissionais saindo das nossas universidades com essa qualificação toda. Obrigada, Rubens, pelas contribuições, pelas reflexões aí, as suas críticas,
contribuem mesmo, são muito relevantes aqui para o nosso processo. E a formação continuada está aqui, né? Está nesse grupo. Tá, obrigado vocês também, Andréia. Obrigado pela fala aí, obrigado pelo carinho. Obrigada. Oi, Andréia. Querida. Boa noite. Boa noite. Ai, desculpa, eu sei que está assim, em cima do horário, né? Fica à vontade. Mas, assim, eu gostaria de... Não conhecia a professora Degelane, né? E, meu Deus, me apaixonei por essa mulher. Gostaria de ter sido sua aluna na faculdade. Invejei a Adriana Kamers, que é minha colega de unidade, por ter sido sua aluna, assim. E que bom, né? Que espalhou tantas sementes boas. Professora, eu ficaria lhe ouvindo aqui horas, sem cansar. Esse assunto, essa temática, assim, um encontro ali, eu sugeri, né, no formulário de avaliação, que o encontro é muito pouco, né? A gente sabe que o Polo tem feito o possível, né? Mas, assim, a gente precisa de mais momentos como esse, né? E falar sobre prática docente, sobre essa formação profissional é essencial, né? A senhora apontou em Canet, é um momento em que nós temos vivido isso, né? Nós temos percebido essa necessidade de planejar coletivamente. Então, eu sei que o momento está bem corrido, bem encurtado já, mas se a senhora puder explanar um pouquinho mais sobre isso, porque há muitas dúvidas, né? Teve até questionamento ali no chat, se poderia falar alguma coisa sobre docência compartilhada. É uma coisa que ainda fica na dúvida das pessoas, né? Porque, principalmente a gente, é um trabalho consegue acontecer muito na educação infantil, mas ainda assim na educação infantil existem lacunas, assim, existem questionamentos nesse sentido desse planejamento coletivo, sabe, desse envolvimento com pares, assim, se a senhora pudesse explanar um pouco sobre isso, eu ficaria muito grata. Posso, Andréia? Posso, né? Sim, fica à vontade. Muito bem, assim, primeiro, Rosicléia, quero agradecer tuas palavras, né, muito, muito gentis. Também me colocar à disposição. Você trabalha no CI, eu acho que é no CI, né? Centro de Educação Infantil? É uma unidade de educação infantil, isso, núcleo de educação infantil, como a gente chama agora em Floripa. Ok. Então, assim, coloco à disposição, tá, para ir conversar com vocês, né? Pode ser agora na pandemia, pode ser depois. Ai, sério, Sim. Ainda mais que é na educação infantil, daí eu vou com o maior prazer mesmo. ai, queremos, professora mesmo. E assim, né, Rosicléia, dizer que a gente precisa aprender a fazer isso, né? Porque a nossa tradição é muito da compartimentação e não do compartilhamento, né? A gente se constituiu aí na escola, construindo, como diz o Miguel Arroyo, construindo grades, né? Territórios, cercadinhos. Então, é a sala dos professores, é a sala de educação física, né? É a minha sala, é a minha turma. Então, a gente precisa romper primeiro com essa cultura, né? A gente precisa pensar que são as nossas crianças, são os nossos jovens, né? Que a nossa responsabilidade não é só naquele momento que a gente está ali na sala de aula com aquele estudante, com aquela criança, mas que é um compromisso de todos com todos, né? Eu acho que se a gente aprendesse um pouquinho aí com os nossos povos primitivos, né, com os povos indígenas, né, até esse olhar da educação como uma responsabilidade de todos, né? Primeiro isso, né? Eu acho que é importante a gente começar a desconstruir algumas coisas que estão nessa cultura escolar nossa, né? Essa cultura escolar moderna e romper com essa fragmentação, né? Com esses, é a minha disciplina, é minha área, é meu isso, meu aquilo. Então a gente começar a discutir, pensar,
que é um compromisso coletivo. Né? Por isso que a gente pensa no projeto político-pedagógico da instituição como um elemento, né, importante na construção dessa unidade de trabalho. Né? Eu gosto sempre de dizer que não é uniformidade, não é todo mundo fazer igual, não é todo mundo falar a mesma língua, não. Né? É unidade de trabalho, é a gente ter princípios comuns, aquilo que a gente não abre mão, que a gente defende, aquilo que nos agrega, que nos une, descobrir o que nos aproxima, né? E trabalhar numa dimensão do ser humano e do ser profissional. Né? Nós não deixamos de ser seres humanos, né, quando a gente é professor, a gente entra na escola. Então, a gente pensar essa dimensão, né, assim, ter momentos de a gente conversar, né, interagir, se aproximar, criar um vínculo para ter confiança de partilhar o nosso planejamento, as nossas dúvidas, as nossas angústias, né, os nossos fracassos, entre aspas, né, é preciso que a gente tenha essa confiança, né, que a gente tenha essa unidade de trabalho. Então, acho que é importante a gente começar a pensar na nossa formação e nos nossos momentos juntos e desconstruir, né, algumas coisas que estão cristalizadas aí. Acho que é isso. Muito obrigada, professora. Muito grata. Obrigada também. Obrigada, Rosicléia. Obrigada, Degelane. Nós temos agora 21 horas e 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso liberar a Degelane também, não vamos segurar ela mais um tempo aqui. Degelane, o que nós fazemos habitualmente é copiar o chat e encaminhar para todos os ministrantes. Tá? A Maria Eugênia, que é coordenadora aqui também do programa, ela faz isso, vai encaminhar no seu e-mail. Aí, se tiver ali algum questionamento que você queira responder, nós podemos enviar os e-mails aí para eles posteriormente. Tá certo. Já tivemos um ministrante que fez isso, e haviam várias questões no chat, e foi muito interessante. Também não precisa ter um tempo, né, para isso. Quando você tiver um tempo, se realmente achar que, né, vale a pena responder, né, algumas questões que ficaram em aberto, tá? Eu vou ler rapidamente uns comentários, que eu acho que é interessante que você saiba também. Parabéns, professora. Quem fala é a Ladir Maria. Sua fala nos fez refletir muito no sentido de melhorarmos sempre mais nossa prática pedagógica. Raquel Bittencourt. Excelente fala, muito rico esse encontro. Obrigada. Andréia de Souza. É outra coisa. Tatiana Michele, parabéns por compartilhar seu conhecimento. Patrícia Daniele, parabéns, professora. Foi muito bom ouvir você falando. Luciana Cipriano, obrigada, professora. Ótimas colocações. Boa noite. Dayana Herman, parabéns, temática maravilhosa. Grace, também outra situação. O Rubens, Degelane Duarte, parabéns. Fala tranquila e serena. Vamos continuar na crença de que é possível a mudança social e educacional. Obrigada. Alessandra Scheffer. Quais ações durante e pós-pandemia são necessárias para evitar a evasão? Eu não li essa pergunta antes, mas eu sinto que você já contemplou. Você falou das estratégias, do planejamento compartilhado, né? Então, entendo que sim. Hildo Janir Turati, diretor de unidade educativa. Obrigado, professora, pela conversa. Marilete Laura Augusto, grata por esse momento. Boa noite. Outros aqui. Acho que é isso. Tem vários aqui para cima, depois a gente te encaminha. Certo? Degelane, foi uma honra e um prazer muito grande estar com você nessa noite. Agradeço, em nome da equipe Polo, em nome dessa rede, da Rede Municipal de Florianópolis, por você ter aceito o nosso convite. Estar aqui conosco nesse bate-papo foi fantástico, trazendo seus conhecimentos
e permitindo essa troca de experiência entre os profissionais. Tá? Que seja a primeira de muitas, né? Se você depois quiser, a gente pode socializar seus contatos, e aí, como a Rosicléia, né, de repente, outros profissionais queiram que você vá fazer um bate-papo lá na unidade educativa depois, ou ainda por meio de lives, né, mas numa reunião mais fechada. Certo? Ok. Agradeço novamente e passo para você para algumas palavras finais. Bom, eu só quero agradecer, né, dizer que foi um prazer, né, a gente sempre fica nervoso, um público diferente, né, uma mediação diferente, mas é bom a gente se desafiar também, né, a gente sempre aprende quando a gente tem que se colocar as ideias em ordem, quando a gente a fala nos faz rever nossos pensamentos, nossas ideias, reformular, e foi muito bom, um público maravilhoso. Se eu soubesse que eram pessoas assim tão maravilhosas, acho que teria ficado mais tranquila. Adorei, e se me convidar de novo, eu voltarei com o maior prazer, tá bom?